Vídeo 10 do curso de Agenciamento Marítimo. E a Multiterminais inauguram o Porto do Futuro. A primeira etapa das obras de expansão dos terminais de contêineres e veículos no Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Futuro resulta de investimentos privados e federais, somando 1,8 bilhão. O investimento total das empresas privadas foi de 1 bilhão. As obras de ampliação incluem a expansão do cais, novos equipamentos, instalações de armazenagem e de apoio portuário, bem como investimentos em tecnologia e sustentabilidade. Com o maior cais contínuo especializado em contêineres e veículos da América do Sul, o Porto do Futuro representa uma das maiores arrecadações de ICMS do estado do Rio e está entre as 5 maiores arrecadações de ISS do município. O aumento da capacidade anual de movimentação de carga para 2 milhões de TEUs assegura maior competitividade para a indústria da região, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também é responsável pela criação de 5.000 novos postos de trabalho. As 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, têm trabalhado conjuntamente com o Grupo Libra e a Multiterminais para promover melhorias no acesso marítimo, indispensáveis para a atracação dos novos supernavios. Serão necessárias também melhorias nos acessos rodoviários, que incluem a Avenida Portuária, a via alternativa no Caju e o Mergulhão, que fará a ligação entre a pista de chegada da Avenida Brasil à cidade e aos cais de São Cristóvão e da Gamboa. O Grupo Libra, a Multiterminais e as demais empresas situadas na região do Caju estão implantando no bairro uma unidade do programa Dupla Escola, modelo diferenciado de jornada escolar, aliando o ensino médio à formação técnica profissionalizante em logística, a partir de parceria com o Senai. O Porto do Futuro representa uma infraestrutura fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável da cidade e do estado do Rio de Janeiro. O Grupo Libra e a Multiterminais se comprometem com o futuro. Um futuro que já chegou. Bom, agora vamos passar para o setor de documentação, né, o item 2.3 do nosso sumário da unidade 2. Então, vamos começar a falar sobre o setor de documentação, né, que transmite todas as informações sobre as cargas movimentadas, né, em todos os portos brasileiros para a Receita Federal. Então, toda a documentação, né, de informação para a Receita Federal sai do setor de documentações. Porque devem ser informadas todas as cargas que serão descarregadas ou embarcadas, cargas de passagem, né, transbordo nacional, que vai para um outro porto, baldeação, que vai de um navio para outro, e cabotagem, que vem de um navio do exterior e vai ser entregue por um navio que vai para portos nacionais de menor porte, né, um conteúdo pequeno, como aquele login Pantanal que nós vimos nas aulas anteriores, vão entregar em outros portos brasileiros. Isso está sendo bastante desenvolvido aí com o projeto BR do Mar.
Bom, nesse setor de documentação também é emitido o principal documento de transações do transporte marítimo, que é o Bill of Lading, né? O famoso BL. Então, esse é o principal documento nessas transações de transporte marítimo. Além de manifesto de carga, listas de cargas perigosas, listas de cargas refrigeradas, também cuidando das faltas e avarias que podem acontecer nos contêineres, né? É um setor onde predomina o total cumprimento das instruções dos armadores, né, as regras dos armadores e as regras da Secretaria da Receita Federal. Né? Também os demais órgãos públicos, como autoridade portuária, autoridade marítima. Né? Isso evita problemas de responsabilidade para a agência marítima. No final das contas, né? Ela deve cumprir as leis brasileiras e as que regulam o comércio internacional também, que são ditadas pela IMO, né? International Maritime Organization, Organização Marítima Internacional. Bom, os profissionais desse setor, né, devem estar a par de todos os acontecimentos e instruções referente à carga e ao preparo do BL, né? Também sobre navio, sobre regulamentos internacionais e nacionais da parte da Receita Federal, Anvisa e etc., as taxas cobradas nos diversos países, né? Tarifa de utilização de faróis, que a gente vai ver posteriormente, ou qualquer determinação que venha alterar a documentação a ser liberada para os clientes, né? Para os navios e para os respectivos portos de escala da viagem. Bom, agora falando especificamente do BL, né? Do Bill of Lading, né? Ele em português é conhecido como conhecimento de embarque, mas não é muito usual se falar, mesmo aqui no Brasil, em conhecimento de embarque. Se fala muito em BL, né? Bill of Lading, algumas pessoas não sabem que BL significa Bill of Lading, mas em português é conhecimento de embarque, né? Ou conhecimento de carga, ou conhecimento de transporte, ou conhecimento de frete, mas o mais usual é se tratar de BL. Por quê? Ele é a prova do recebimento a bordo da mercadoria a ser transportada, né? E é emitido pelo transportador. No caso, o comandante do navio está representando a autoridade do armador naquele navio. Ele é o responsável por assinar o BL para dizer que aquela carga está a bordo, sob a responsabilidade dele de levar até o próximo porto, né, de descarga daquela mercadoria. Investir em termos e condições do transporte a prova da propriedade das mercadorias. Então, enquanto está a bordo, a responsabilidade é dele. Tá? É o documento mais importante na relação embarcador-transportador. Né? O possuidor desse BL, né, investe de todos os direitos e as obrigações contratantes do transporte. Né? Então, o comandante assume essas responsabilidades, né? Como se fosse uma das partes que realiza o contrato de transporte. Então, o BL contém algumas informações, né? E a seguir nós vamos enumerar algumas dessas informações que constam do BL. Primeiro, o nome e endereço do exportador, que é necessária a indicação do CNPJ para exportação, que é inserido no Siscomex Carga e no Mercante, Sistema Mercante, que a gente vai ver posteriormente. O nome e endereço do consignatário, quer dizer, precisa se indicar o CNPJ para importação, né? Quem está importando aquela mercadoria. O nome e endereço do Notify, né, que é a pessoa física ou jurídica que deve receber a notificação, quer dizer, o nome Notify, né, o notificado, da chegada daquela carga. Então, informado para ele que aquela carga chegou. Porque ele que vai retirar das dependências do porto de descarga esse material e levar até o importador. Bom, é comum que esse BL mencione alguma pessoa física ou jurídica nesse destino, né, que deve ser avisada pelo armador ou agente sobre a chegada dessa mercadoria, para que este, né, o notificado ou notify em inglês, tome as providências necessárias quanto aos trâmites legais para a liberação daquela carga no porto, né? Bom, além disso, o BL também tem um número, né, muito importante, é como se fosse um número de uma nota fiscal, certo? O timbre do armador, no caso dos liners, né?
o nome do navio, o número da viagem, que está sempre presente aí nossos documentos, né? O porto de carregamento, de descarga e destino final. Lembra, no nosso exercício, porto de carregamento era o Rio, de descarga era Singapura e o destino final era Jacarta, né? O número da RE, que é o registro de exportação, é um documento que precisa ser remitido, e a declaração de despacho de exportação, a DDE. A descrição da mercadoria, o que é aquela mercadoria que está sendo transportada, tem que ser escrito no Bill of Lading, né? E também a nomenclatura comum do Mercosul, é mais uma burocracia que nós criamos aqui para a nossa área da América do Sul, aqui nos limites do Mercosul. Então tem um número para isso, né? Para cada produto tem um número do Mercosul. A quantidade, tipo de containers ou embalagem, né, se não for carga por container, existe BL também para carga a granel, né, soja, milho, mas só que é uma coisa só para o navio inteiro. Tá? O peso e cubagem, né, peso líquido, que é só o peso da carga, e o peso bruto, que é com a embalagem, e quanto de volume aquela carga precisa. Nós vimos isso no nosso exercício de container, para calcular volume, calcular peso, né? A modalidade de pagamento desse frete, né? Se ele é pré-pago, prepaid, né? Prepaid a bordo, quer dizer, pré-pago no exterior, né? Ou collect, collect a cobrar, né? Igual ao nosso celular, né? A gente compra a cobrar, então o collect vai ser cobrado depois, né? E as condições dos incoterms, né? Que nós vimos alguns lá, aqui estão os principais, né? O CIF, o FOB, o CFR, e aqueles outros que nós já vimos na unidade 1. E o valor do frete, né, especificado, e o total do frete para aquela mercadoria que está sendo transportada no BL. Bom, ele também contém a data de emissão, né, normalmente a data da saída do navio, porque é onde ele é embarcado e ele vai, né? Ou quando solicitado pelo cliente, alguma data em que o navio já se encontrava operando no porto. Pode ser alguma data, não a de saída, mas que esteja lá. Então, no caso do carregamento de soja, de minério, que demora alguns dias, né? Então pode ser tratado já que pode ser o início dessa carga, né? Não exatamente com a saída do navio. Os carimbos respectivos, né, cláusulas comuns, então isso é como se fosse uma nota fiscal, então tem toda essa burocracia. Deve ter a assinatura do responsável, ou seja, o comandante, né, que está representando o navio, a pessoa que a agência dá essa procuração, às vezes a agência dá o armador dá essa procuração para a agência fazer isso, assinar o BL, né, e representá-lo, mediante aos termos legais que impliquem nessa assinatura, porque é uma responsabilidade do comandante. Ele que está levando aquele material a bordo. Então, se um container tem drogas, ele passa a ser responsável por aquilo ali, né? E dentro disso, né? Nos navios Trumps, é de extrema importância que a agente marítima obtenha uma carta de autorização para assinatura desse BL, né? Emitida pelo comandante ou pelo armador, para que ampare essa emissão, né? Já que muito raramente o armador emite essa procuração para a agência nos agenciamentos de Trump. Por quê? É um navio que não está sempre ali daquele porto, trabalhando sempre com aquela agência. Pode ser a primeira vez que aquela agência está fazendo trabalho para aquele armador. Então já há uma necessidade de uma formalidade maior. Já nos liners, não, aquilo ali é contínua, toda semana vai passando um navio, né, daquela mesma empresa de navios de container, então a coisa fica um pouco menos burocrática, né? O BL deve ser feito sempre em 3 originais e quantas cópias for necessária. Por que 3 originais? Uma fica com o agente que está exportando, né, do porto de saída do navio. A outra vai com o próprio comandante a bordo, né? E a outra fica com o agente do porto de saída porque ele encaminha para o porto de destino, para a agência que vai receber o navio no porto de destino, para que ela faça o pagamento do frete e quando o navio chegar no porto de destino, o agente que está recepcionando aquele navio mostre para o comandante o BL com o comprovante de pagamento do frete,
Só assim ele vai deixar a carga ser descarregada com a garantia que já foi pago o frete para o armador. Bom, existe também o manifesto de carga, e esse manifesto de carga é um rol, né? O que é um rol? É um conjunto, né? É uma junção de conhecimentos de embarque, quer dizer, pegam todos os BLs dos vários exportadores, né, que estão mandando, por exemplo, os containers, né? A carga transportada pelo navio. Então, várias empresas, vários exportadores produzem vários BLs, e esses BLs são todos juntos no manifesto de carga. Porém, o documento mais importante continua sendo o BL. Então, todos aqueles BLs vão ter que ser assinados. O manifesto de carga é um rol, quer dizer, é um resumo de tudo que está a bordo, né? Contém as informações sintetizadas dos BLs em um único documento, agrupado por porto de embarque e descarga. Então, isso fica para as autoridades verem o que aquele navio está carregando, os vários BLs que estão indo a bordo. Este rol de conhecimentos marítimos é enviado eletronicamente para a Receita Federal através do Siscomex Carga. Então, o agente daquele navio providencia a inclusão disso, e é em cima desse manifesto de carga que a Receita Federal e a ANTAC fazem todas aquelas estatísticas que nós temos acesso pelos sites. Agora, quando é cabotagem, quer dizer, não vai para o exterior, nem vem do exterior, entre portos nacionais, há o conhecimento de transporte na cabotagem, então é diferente de BL, né? A figura do conhecimento de transporte não é exercida por um Bill of Lading na cabotagem, mas por um CTE, conhecimento de transporte eletrônico. Então é uma coisa mais ágil, né? Porque não tem o problema da exportação, da importação, né? Frente a essa dinâmica de emissão desses conhecimentos de transporte eletrônico, ou CTE, as interfaces são estreitas e que o documento gera entre transportador e as secretarias de fazenda estaduais, porque como o navio sai de portos, né, e chega a portos de diferentes estados, quem cobra essa parte de impostos e tudo não é mais a Secretaria de Receita Federal, e sim as secretarias de fazenda de cada estado. Certo? A Secretaria da Receita Federal também faz parte desse trâmite porque ela junta isso tudo, né? E vê que os armadores brasileiros muitas vezes optam por emitir de CTE com o pessoal do próprio armador, não utiliza o pessoal da agência para fazer isso. Fica mais fácil porque é válido em todo o território nacional, né? Não deixando isso a cargo da agência, mas isso para armadores brasileiros, tá? Que estão fazendo a cabotagem.